de socorro e salvamento pelas caravanas socorristas, como o Senhor Jesus tem explicado em suas mensagens. Mas o Senhor Jesus espera que a sua recomendação insistente tenha sido posta em prática por todos os leitores destas mensagens no seu próprio e exclusivo benefício. Em seguida, o Senhor Jesus tratará de assunto igualmente interessante para todas as almas encarnadas deste fim de século, que é o seguinte: o Senhor tem observado em suas visitas frequentes a diversas regiões do solo terreno, uma prática mais ou menos generalizada por parte dos homens dessas regiões, da qual nenhum bem ou felicidade lhes pode resultar. Trata-se para eles de uma modalidade de esporte ou passatempo, sobre o qual o Senhor deseja dizer algumas palavras ao coração dos homens que assim se deleitam. Trata-se do hábito condenável dos homens de se dirigirem ao campo munidos de sua arma de caça para baterem as aves que nele vivem, algumas de bem pequeno porte, cuja carne não pode fornecer a esses caçadores nenhuma parcela substancial de alimento. O Senhor Jesus condena firmemente esse processo de tirar a vida a esses alegres companheiros da vivência humana, seres igualmente em processo de evolução como o homem, a quem eles procuram alegrar com o seu canto mavioso ou estridente, segundo a espécie. Roga então o Senhor a todos os homens que a tal esporte se entregam, que considerem este fato, estando ausentes do lar nos seus trabalhos costumeiros, notassem ao regressar, a falta de sua companheira ou de algum dos filhos, por terem sido arrebatados do lar ou imediações por alguma espécie de indivíduos desprovidos de sentimentos humanitários. Sua dor seria certamente pungente, mas irremediável ante a perda do ente querido. Coloquem o caso no que sucede às pobres avezinhas ao constatarem fato semelhante ocorrido com seus descendentes ou com elas próprias, atingidas pela carga mortífera de uma espingarda manejada pelo homem, um ser muito mais evoluído, porém desumano e cruel. Que os homens de todo o mundo cessem esse esporte condenável de abaterem seus irmãos menores que ainda vivem a categoria das aves libertas em sua fase evolutiva. Ao contrário de as abaterem, procurem os homens ajudá-las no que puderem, atraindo-as por meio do alimento, e elas os rodearão e lhes alegrarão a vida com a maviosidade do seu canto canoro ou estridente, tal seja a especialidade de sua classe. Isto redundará numa nova alegria para a vida humana em todo o mundo, e os homens se sentirão felizes em poder contar com a simpatia e amizade das grandes e pequenas aves dos arredores. Olhem então para essas belas avezinhas como seres da criação como eles próprios, em busca de novos índices de progresso evolutivo, lembrando-se os homens de hoje haverem passado por igual fase em sua longínqua trajetória. Sim, estimados leitores, todos vós que possuís uma consciência esclarecida e palmilhais a senda luminosa do vosso adiantamento na escala espiritual, todos vós já percorrestes escala que pertencem às aves que vos deliciam com seu canto mavioso, desde a manhã e pelo dia inteiro, pousadas nas árvores dos vossos jardins ou arredores. Recebei o canto dessas aves amigas como uma saudação que elas vos dirigem dos seus corações, um delicado cumprimento pelo aparecimento de um novo dia de felicidade e amor a toda a criação. Olhai para as aves do campo com amor igual ao dos vossos filhos, e tratai de as proteger contra os perigos que elas correm no plano de vida em que se encontra. Alimentai-as até se puderdes todas as manhãs, e vereis como as mesmas se aproximam e confiam em vós. A divindade ficar-vos agradecida pelo que de bom puderdes fazer pelas aves do campo, uma espécie de caridade e amor ao próximo que desconheceis. Destruí-las por mero prazer esportivo? Jamais, estimados irmãos. 129ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Movimento iniciado há 4 séculos, mais de 20.049 almas enviadas a Saturno, Urano e Netuno em busca de melhoramentos. O progresso terreno acompanha o nível espiritual da população. Para a presente mensagem, o Senhor Jesus traz um assunto absolutamente novo para as almas encarnadas, que são todos os homens e mulheres que se encontram vivendo a vida terrena. O assunto desta mensagem gira em torno do movimento iniciado no mundo espiritual há perto de 4 séculos com vistas à transferência de numerosas almas do ciclo espiritual terreno, segundo o estado evolutivo de cada uma. Tal movimento prossegue nos dias que correm e deverá continuar,
promovendo as almas mais evoluídas a vivência em outros planetas mais adiantados, onde as mesmas entrarão em contato com humanidades mais evoluídas, a fim de alcançarem novos e importantes conhecimentos aos quais já fizeram jus. A transferência que vem sendo feita não importa, porém, no desligamento dessas almas do ciclo terreno, servindo apenas para que elas possam entrar na posse de novos conhecimentos científicos que não poderiam alcançar no mundo terreno. O fato assemelha-se muito à ida de alunos adiantados a outros países, em cujas escolas especializadas vão matricular-se por determinado período, sem, contudo, se desligarem do seu país de origem. Retornando à pátria ao fim de certo tempo, essas pessoas estão em condições de transmitir o que no exterior aprenderam, impulsionando dessa forma o progresso do seu próprio país. No mundo espiritual vem-se processando um grande movimento no sentido descrito, tendo sido para isso convocadas as almas que desejassem dele participar de modo próprio, dado que tudo quanto no mundo espiritual se processa deve ser de espontânea vontade das almas, e jamais por imposição das forças superiores. Desta maneira o número de almas presentemente viventes em diversos planetas mais evoluídos do que a Terra já se eleva a mais de 20.000, algumas das quais em véspera de regressarem ao ciclo terreno a fim de descerem ao plano físico em breves anos. A vinda destas almas à Terra estava prevista para esta segunda metade do século em curso, e elas aqui estarão no tempo previsto. As demais, ao concluírem sua presente encarnação nos planetas em que se encontram, também virão impulsionar o progresso terreno com a aplicação de quanto aprenderam nas escolas que estão frequentando. Para satisfazer um pouco a vossa curiosidade acerca de planetas em que se encontram numerosas almas terrenas em fase de aprendizado, o Senhor Jesus menciona que os três principais, que são Saturno, Urano e Netuno, habitados por humanidades bastante mais evoluídas do que a humanidade terrena. Dessas escolas assaz adiantadas, deverão vir para o plano terreno vários processos ainda desconhecidos, com a finalidade de impulsionar ao máximo o progresso deste pequeno mundo onde cerca de 10 bilhões de almas vêm evoluindo há muitos milênios. O advento do século XXI está destinado a assinalar, por conseguinte, um novo e grande impulso ao progresso desta escola terrena, modificando substancialmente as atuais condições em que vivem, lutam e sofrem todas as almas encarnadas. Como vedes pelo que aí fica, o Senhor Jesus não cessa de promover a melhoria de vida de todas as almas que descem a este plano físico, objetivando concomitantemente a sua elevação espiritual. No mundo espiritual continuam abertas as inscrições das almas que desejarem estagiar por alguns séculos em planetas mais adiantados com o objetivo de prestar mais um grande serviço ao Senhor Jesus, implantando a seu tempo neste planeta os conhecimentos que houverem adquirido alures. Do relato que aí fica, os leitores destas mensagens terão uma noção aproximada do que no alto se realiza desde milênios com vistas ao progresso deste pequeno planeta. Se assim não fora, como poderiam aparecer na Terra, um planeta ainda relativamente novo, os melhoramentos necessários à vivência confortável das almas que habitam? Somente a vinda ao solo terreno de almas possuidoras de conhecimentos e experiências extraterrenas poderá implantar os melhoramentos existentes em planetas mais adiantados. Os poucos melhoramentos que possuis, dentre eles a eletricidade, o telégrafo sem fio, o telefone e a navegação a vapor, e por último os transportes aéreos, vós os deveis a almas que estagiaram em planetas adiantados, pertencendo embora ao ciclo terreno. Outros melhoramentos da maior importância se encaminham para a Terra, cujos descobridores ou aqui se encontram cursando as vossas escolas, enquanto outros se encontram no alto, em preparativos para descer ao plano físico. Entretanto, um detalhe da máxima importância em tudo isto, que todos vós deveis conhecer, que é o seguinte: o progresso deste planeta tanto mais se acelerará, quanto mais elevado for o nível espiritual das almas que o habitem. A elevação espiritual de uma população é fator decisivo na implantação de numerosos melhoramentos a ela destinados. Processa-se no caso uma questão de merecimento. Uma população que se entregue, por assim dizer, de corpo e alma ao lado material da vida terrena,
Sem a necessária ligação com o mundo espiritual, ou seja, a divindade, essa população evidentemente deixa de merecer a implantação de melhoramentos destinados a influírem de maneira benéfica em sua vivência, e por isso as almas incumbidas da sua implantação sentem as maiores dificuldades e os mais sérios obstáculos à realização da sua tarefa. Em tais circunstâncias, melhoramentos programados para 5 anos, por exemplo, serão dilatados por vários anos, 10 ou 20, em face do péssimo ambiente constituído pela população a ser beneficiada. Meditem sobre isso os leitores destas mensagens do Senhor Jesus, e aqueles que puderem tornar-se arautos da palavra do Senhor, numa eficiente cooperação pelo refinamento moral de seus amigos e conhecidos. Tanto mais espiritualizado se apresente o meio terreno, tanto mais fácil se tornará às almas missionárias realizarem suas tarefas. E como proceder? Poderão desejar indagar alguns leitores, no sentido do refinamento do meio terreno. O Senhor Jesus responde à pergunta imaginária esclarecendo que isso pode ser feito muito facilmente por meio da instituição do hábito da oração diária à divindade, projetando-los no próprio espírito, e assim contribuindo para o refinamento do meio ambiente. Imaginai, estimados leitores, que uma densa camada de trevas envolva todo este planeta, interceptando, o que é verdade, as mais belas ideias projetadas do mundo espiritual sobre as almas aqui encarnadas. Isso existe realmente em prejuízo do progresso terreno, e desde muitos séculos. Sendo necessário eliminar tão forte obstáculo à filtração das boas ideias. O único meio para isso consiste exclusivamente do hábito da prece diária à divindade, conforme vem sendo anunciado pelo Senhor Jesus e todos os seus emissários. Nos dias que correm o fenômeno já se apresenta bastante reduzido em consequência do grande número de seres humanos que em boa hora adotaram o hábito de orar todas as noites à divindade. É que, enquanto a prece se transforma em luzes e bênçãos para as pessoas que oram, uma parcela substancial é utilizada pelas forças superiores para destruir a camada densa que envolve a Terra. A continuar progredindo está à boa disposição dos homens e mulheres. Prevêem as forças superiores que no decorrer dos próximos 20 anos o globo terrestre se encontrará inteiramente livre da camada trevosa que o envolve. Este fato deverá assinalar com toda a evidência a chegada à Terra de grandes e belas ideias de progresso a serem captadas e executadas pelo conjunto de almas evoluídas que aqui estarão exatamente para esse fim. Daqui se conclui por conseguinte, que o progresso de um planeta está estreitamente ligado ao nível moral e espiritual de sua população, cabendo a cada um dos seus membros contribuir com sua parcela para a efetivação desse progresso. Admitamos, porém, só para argumentar, que um membro da população terrena, ou um certo número deles, menospreze quanto o Senhor Jesus vem expondo, e se recuse deliberadamente a colaborar com os demais sob o pretexto de que a sua vida particular nada poderá lucrar com o esforço que fizer para melhorar o ambiente terreno. O Senhor Jesus esclarece isso a esses filhos, que assim procedendo, recusando-se a colaborar com os demais membros da população, poderão vir a sentir-se também isolados, carecentes de ajuda e proteção a tal ponto que um profundo arrependimento deles se apoderará, em face de haverem se recusado a colaborar para a melhoria das condições gerais das almas encarnadas. Isto significará que a população em geral progrediu, melhorou sensivelmente em suas condições de vida, enquanto aquele ou aqueles filhos, tendo se desligado do processo, nada puderam receber em troca. Guardarão então a lição no âmago de seus corações, e iniciarão por sua vez a sua colaboração que, embora tardia, sempre chegará a tempo. Os que se recusarem deliberadamente a colaborar com os demais, conforme aconselha o Senhor, sentir-se-ão isolados, carentes de ajuda e proteção no plano espiritual. A implantação de melhoramentos é dificultada quando a população é descrente. O progresso terreno acompanha o nível espiritual da população. Faça jus a um estágio no planeta Saturno, Urano ou Netuno. Não podemos abdicar da nossa luz, menosprezando luminosos ensinamentos. 130ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Vantagens do contato com a divindade.
doutrinas políticas condenadas, um apelo do Senhor aos chefes responsáveis, o princípio da fraternidade humana, quem faz o bem para si o faz. Para ajudar o progresso espiritual das almas encarnadas, para que todas possam alcançar os objetivos que as trouxeram à Terra após uma espera de mais de um século no mundo espiritual, nada mais eficiente do que o seu contato diário com a divindade. Este contato proporciona a todas as almas encarnadas, ou seja, a todos os homens e mulheres, a sua iluminação progressiva enquanto na Terra, e uma acentuada clareza nos caminhos que tiverem de percorrer. Já foi dito pelo Senhor que as luzes decorrentes da prece diária à divindade incorporam-se definitivamente ao diadema espiritual das almas que oram, e eis aí alcançado o objetivo primordial de sua reencarnação. O fato de ainda viverem na Terra numerosas almas dadas à prática de atos menos dignos e de outros contrários às leis do amor e da fraternidade, explica-se pela falta do hábito da oração à divindade, o que é deveras lamentável pelas consequências que acarreta a todas essas almas. Todas as almas que se encontram encarnadas no solo terreno juraram no mundo espiritual fazer da sua encarnação uma fonte de luminosidade para o seu engrandecimento espiritual de que tanto carecem. Aquelas, porém, que se desviaram deste objetivo, seduzidas por sugestões de ordem política vindas de ambientes estranhos, e entraram a praticar atos que as boas normas condenam e que as leis espirituais terão de punir com a vivência de encarnações bastante sofridas, ou com a sua transferência a mundos inferiores, essas almas ainda poderão reconciliar-se consigo mesmas, fazendo inicialmente um alto em suas atividades condenáveis, e voltando-se imediatamente para a divindade. As doutrinas políticas trazidas ao mundo neste século com vistas à reforma pela força de quanto a tradição de ordem e progresso estabeleceu na Terra desde séculos, estão condenadas ao fracasso mais completo, dada a falta de conteúdo espiritual em seus objetivos. Os homens e as mulheres que se deixarem empolgar por semelhantes doutrinas, muitos deles já possuidores de certa evolução, devem meditar seriamente no assunto, chegando finalmente à conclusão de que se encontram trilhando um caminho errado que os levará ao abismo. As forças superiores que superintendem a vida de todos os povos deste plano físico estão atentas às atividades das criaturas que optaram pela subversão da ordem, cometendo, em consequência, as mais violentas infrações às leis divinas com a prática do roubo e do assassínio, e não permitirão jamais o triunfo de tão condenável processo. O Senhor Jesus, empenhado em afastar do abismo certos milhares de criaturas humanas entregues à prática dos atos verificados por toda parte contra a sociedade humana, faz aqui um apelo aos chefes responsáveis pela direção dessas correntes políticas para que cessem de pronto suas atividades contra a paz, a segurança e a vida das pessoas e se decidam a mudar o rumo enquanto é tempo, para poderem permanecer no ciclo espiritual da Terra. Não atendimento ao apelo do Senhor Jesus poderá importar na transferência dessas almas a um planeta bastante inferior a este, onde a vida ainda se caracteriza por uma constante de lutas e sofrimento. Sabe o Senhor Jesus que algumas almas valorosas se encontram integradas nas atividades ditas subversivas, quando outros foram os objetivos que as trouxeram à Terra. Efetivamente, entre elas se encontram algumas já possuidoras de certa elevação espiritual adquirida em várias encarnações pretéritas, assim como outras que trouxeram do alto interessantes projetos de descobertas e melhoramentos para a vida terrena. É pena, por conseguinte, que se deixassem empolgar pelas ideias que adotaram, mas em pura perda, por contrárias às leis do amor e da fraternidade, conforme ficou dito acima. Para conseguir demover de tão lamentáveis propósitos as almas em referência, o Senhor Jesus tem conversado com numerosas delas durante o sono do corpo, no seu grande desejo de reintegrá-las na sociedade da qual se marginalizaram, a fim de poderem cumprir quanto prometeram no alto as forças superiores. E o Senhor Jesus alimenta fundadas esperanças de alcançar o seu objetivo, salvando da transmigração espiritual este punhado de almas transviadas da sua verdadeira finalidade. Deseja o Senhor Jesus dizer então a essas almas que nada ainda está perdido para o seu progresso espiritual na presente encarnação, se, após meditarem seriamente nestas palavras do Senhor,
resolverem penitenciar-se perante os homens de seus atos mal pensados, e solicitarem o reingresso na sociedade. Assim procedendo poderão contar com o apoio e a benevolência do Senhor Jesus, desejoso de ainda poder contar com a sua colaboração no progresso terreno. Isto posto, o Senhor Jesus abordará um tema dos mais interessantes e úteis a todas as almas que se encontram mais uma vez cursando essa escola terrena. Refere-se o Senhor à necessidade e conveniência de todos os homens e mulheres adotarem o princípio da fraternidade em suas relações, reconhecendo como seus irmãos todas as demais pessoas, porque realmente o são, porque filhos do mesmo Pai Celestial. Adotando este princípio espiritual em seus contatos sociais, bem farão em emitir um pensamento de amor e fraternidade no início de sua conversação, pensamento que se integrará no pensamento da outra pessoa e nela imprimirá uma melhor disposição em favor dos assuntos tratados. Por outras palavras, criar-se-á uma disposição de boa vontade nas pessoas com as quais se houver de tratar. Uma vez esta prática generalizada, difundido estará com ela o princípio da fraternidade humana cujo poder eliminará em muitas mentes os grandes inimigos do homem, que são o ódio, a inveja e a malquerença, que tantas vítimas fizeram no passado. Embora não o pareça, a emissão de uma vibração de amor e fraternidade entre as almas encarnadas equivalerá ao lançamento à terra das mais delicadas sementes que hão de germinar e frutificar a seu tempo. O Senhor Jesus deseja esclarecer a propósito que todo o progresso que se for positivando na vida terrena terá sempre a sua fonte localizada nas almas aqui encarnadas. O mundo espiritual só pode influir no progresso terreno através da inspiração projetada sobre os corações humanos preparados para receberem. De posse da inspiração oriunda do mundo espiritual, é que os seres humanos agem e conseguem implantar o progresso nos setores de suas atividades. Se, por conseguinte, os seres humanos, de posse da recomendação do Senhor passarem a irradiar pensamentos de amor e fraternidade aos seus semelhantes, podem estar certos de estarem contribuindo eficazmente para a exterminação dos pensamentos de ódio, inveja, malquerência e de outros que tais das mentes humanas. Ao fim de algum tempo todos os seres humanos entrarão a viver numa faixa de tranquilidade, harmonia e fraternidade, que serão os frutos daquela sementinha lançada à terra por eles próprios ou pelos seus antepassados. Esta será a maneira pela qual a vivência das almas na terra deixará de registrar o grande número de maldades que marcaram os séculos decorridos com graves prejuízos morais para as criaturas humanas. E como quem semeia colhe a seu tempo, a emissão de pensamentos de amor e fraternidade a partir de agora há de beneficiar para o futuro a todas as almas que assim procederem. Com o advento do século XXI da era cristã, há necessidade de eliminar do ambiente terreno, e também dos costumes e hábitos humanos, um grande número de práticas que muito têm retardado o progresso coletivo. O Senhor Jesus deixou na Terra há 2000 anos, para o bem de toda a humanidade, o ensinamento de que só o amor constrói para a eternidade. E de fato assim é, hoje e em todos os tempos. Toda a construção de ordem moral baseada no amor há de frutificar abundantemente como tem frutificado até hoje. Certo é que o mundo daquela época não estava ainda preparado para recolher a bela semente lançada pelo Senhor Jesus, e apenas um número bastante reduzido de almas soube aproveitá-la. Hoje, entretanto, 2000 anos decorridos, contando a população deste século nada menos de 8 a 10 encarnações a mais do que naquele tempo, e tendo se despojado de um bom número de imperfeições à custa de sofrimentos sem conta, é tempo de todas as almas encarnadas se firmarem no bom princípio do amor e da fraternidade, empenhando-se por sua vez em implantar na sociedade humana de seus dias, aquele sábio princípio que há de irmanar todas as almas, o amor e a fraternidade. É mais do que certa a afirmativa multimilenar de que quem faz o bem para si o faz. A recíproca também é verdadeira. Assim pois, todas as almas que se esforçarem em emitir vibrações de amor e fraternidade para suas semelhantes, hão de surpreender-se algum dia ao registrarem fatos passados consigo que só mesmo por milagre, dirão, poderiam acontecer. O milagre verificado em tais casos é perfeitamente explicável em face da lei da retribuição.
emitindo constantemente vibrações de amor e fraternidade para os seus semelhantes. Essas vibrações também se acumulam no seu coração como poderoso elemento de amor e proteção para si próprias em determinado momento. O milagre tantas vezes verificado com as almas encarnadas tem a sua explicação no bem que tiverem feito ou desejado a outrem, através de suas vibrações de amor e fraternidade. Apenas se cumpre nesses eventos a lei espiritual das retribuições. A emissão de vibrações de amor e fraternidade são sementes que frutificarão a seu tempo. Afaste-se dos que optam pela subversão da ordem. Na meditação, após as orações fervorosas, alcançareis o objetivo primordial da vossa reencarnação. Para saber sua missão, leia também a Mens. 126. As vantagens do contato com a divindade, pela prece, são inumeráveis. Não podemos abdicar da nossa própria luz, menosprezando os luminosos conselhos. 131ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Dificuldades opostas à ideia espiritualista, a concessão da faculdade psicográfica, grande problema para o alto. Das 3 almas enviadas, apenas uma foi aproveitada como intermediária à abolição da indumentária eclesiástica. Os conselhos e ensinamentos que o Senhor Jesus está difundindo na Terra através destas mensagens, pode dizer-se que estão atrasados de 2 a 3 séculos, isto pela dificuldade encontrada no mundo espiritual para descobrir entre as almas encarnadas algumas em condições de poderem servir de intermediárias das forças superiores. Efetivamente, só no século passado se iniciaram as comunicações da Terra com o mundo espiritual, através das quais foi possível difundir entre os seres humanos os primeiros ensinamentos de ordem espiritual. É certo que estiveram na Terra várias personalidades espiritualmente desenvolvidas, cuja missão era captar as vibrações espirituais acerca dos ensinamentos a serem difundidos entre as almas encarnadas, visando também ao seu desenvolvimento espiritual. Isto, porém, não logrou o êxito desejado pelas forças superiores, em face do ambiente impregnado das ideias materiais contrárias à espiritualização da humanidade terrena. Algumas obras, contudo, chegaram a surgir com tal objetivo, escritas por homens impregnados da ideia espiritualista, as quais, entretanto, não atingiram o objetivo, ficando confinadas num pequeno círculo de leitores. Estudou-se então no alto a melhor maneira de trazer ao meio terreno os conselhos e ensinamentos capazes de ajudar o progresso espiritual das almas encarnadas, para que elas possam aproveitar devidamente o seu estágio neste mundo terreno. Do estudo realizado chegou-se à conclusão da necessidade de conferir certas aptidões às almas que reencarnaram para que pudessem usá-las no sentido de estabelecer ligações eficientes com o mundo espiritual. Uma dessas aptidões foi a faculdade psicográfica, conferida desde o século passado com maior evidência a várias almas que desceram à Terra armadas do desejo de aqui poderem servir às forças superiores. Verificou-se, porém, que as condições peculiares à vivência das almas na Terra não permitia desejado êxito a numerosas almas que reencarnaram com a faculdade psicográfica. Almas faltava a preparação indispensável para receber e grafar no papel as ideias inspiradas pelo alto, em face de que muitas desistiram da tarefa. A outras faltou a necessária disposição para o exercício desta faculdade, preocupadas com os seus interesses naturais da vida terrena. De maneira que se tornou bastante difícil iniciar a divulgação de quanto as forças superiores desejavam trazer ao conhecimento das almas encarnadas com a finalidade de as ajudar no seu progresso espiritual, objetivo número 1 da sua vinda à Terra em todas as encarnações. Surgiram então no mundo espiritual algumas almas categorizadas que se ofereceram para ajudar a solucionar o grave problema de intermediárias das forças superiores na Terra. 3 almas nestas condições baixaram ao solo terreno em fins do século passado e aqui se desenvolveram fisicamente sob a proteção e assistência das forças superiores, com este grande objetivo: receber a seu tempo, mediunicamente, os conselhos e ensinamentos tão necessários ao progresso da humanidade terrena. Das 3 almas preparadas no mundo espiritual, entretanto, apenas esta que está servindo ao Senhor Jesus foi possível aproveitar porque as demais se perderam nas dobras dos acontecimentos da vida terrena.
Esta, porém, afeiçoada desde a infância ao Senhor Jesus, pode ser conduzida e inspirada pelas forças superiores ao exercício e desenvolvimento de sua faculdade psicográfica, agora utilizada para receber e grafar estas mensagens do Senhor, inclusive as obras que constituem a grande cruzada de esclarecimento, que é a primeira série de obras de conselhos e ensinamentos enviados à Terra pelas forças superiores. A partir de agora, por conseguinte, dispõe as almas encarnadas dos conselhos e ensinamentos do mundo espiritual capazes de ajudá-las a tornar sua presente vilegiatura terrena verdadeiramente útil ao seu progresso evolutivo, ou seja, sua grande luminosidade. Isto terá de ser levado em linha de conta no regresso das almas ao mundo espiritual, visto como não mais poderá ser alegado o desconhecimento destes conselhos e ensinamentos trazidos à Terra pelo Senhor Jesus e seus emissários. O Senhor Jesus deseja deixar aqui um convite e um apelo aos dirigentes das numerosas religiões terrenas no sentido de reverem cuidadosamente os respectivos princípios, vários deles evidentemente ultrapassados no tempo e no espaço. Há necessidade de transformar os ensinamentos religiosos ministrados desde a infância a todas as almas encarnadas, ensinamentos espirituais destinados a prepará-las para a vida espiritual, que é a verdadeira vida de todas as almas. É necessário ensinar desde a infância a todas as almas encarnadas, que sua vinda uma vez mais à Terra tem o objetivo principal de adquirirem novas luzes espirituais através da prática de boas obras e do hábito da oração diária à divindade. Este sentido espiritual deve acompanhar as crianças e os jovens em todos os graus de sua preparação intelectual, para que bem se possam firmar na grande verdade da sua origem do mundo espiritual, para onde regressarão ao encerrarem a sua vida terrena. Preparadas desta maneira, as criaturas humanas saberão orientar convenientemente a sua vida na Terra, convictas de que a mesma não vai além de poucos decênios, quando deverão regressar ao seu plano de origem no mundo espiritual. O Senhor Jesus convida os dirigentes das religiões terrenas a meditarem no que aí fica, para em seguida introduzirem nos seus cânones as modificações que a vida terrena de todas as almas está a exigir nesta adiantada fase do progresso espiritual que está sendo implantada na Terra. O Senhor Jesus está certo de que a sua palavra será tomada na devida consideração pelos dirigentes de todas as religiões existentes na Terra, até como um meio de sobrevivência. Porque, com o esclarecimento das almas encarnadas a partir deste fim de século, somente os ensinamentos que lhes falarem da vida espiritual poderão despertar sua atenção e fidelidade às respectivas religiões. Uma pergunta que poderá surgir na mente de alguns leitores desta mensagem, poderá referir-se à existência e continuação dos atuais sacerdotes como mentores e administradores dos ensinamentos religiosos do mundo terreno. A esta pergunta imaginária o Senhor Jesus esclarece que algumas modificações estão para surgir neste particular, sendo uma delas a total abolição da atual indumentária eclesiástica, justificada nos tempos passados para identificar os sacerdotes em meio da população. Hoje em dia, porém, com o progresso adquirido pelas populações terrenas e o seu relativo desenvolvimento espiritual, o profissionalismo religioso tende a desaparecer, podendo os eclesiásticos dedicarem-se ao exercício de uma profissão para se manterem, como homens que são. O ensino religioso será ministrado nos templos por homens devidamente preparados espiritualmente, como vão exigir em breve os adeptos de todas as religiões, não aceitando jamais que se lhes fale em purgatório, céu e inferno como até agora. Estão chegando à Terra desde alguns anos numerosas almas portadoras de certa evolução espiritual, com a missão de contribuírem para as modificações a serem implantadas na base de todas as religiões existentes na Terra. É necessário que as religiões do futuro se constituam autênticos porta-vozes das forças superiores no encaminhamento das almas encarnadas na verdadeira senda que devem trilhar em sua vivência terrena. Entidades evoluídas do mundo espiritual terão oportunidade de se apresentar visíveis em alguns templos religiosos e dirigem a sua palavra aos presentes, ministrando-lhes de viva voz interessantes ensinamentos espirituais. Este fato esperado para muito breve na Terra deverá dar um novo e grande impulso ao desenvolvimento da fé em todos os corações pela luz que virá derramar em todas as almas encarnadas,
ávidas de novos conhecimentos espirituais. Há necessidade igualmente, de que as diversas religiões se unam no mesmo princípio de ordem espiritual de considerarem a vida terrena de cada criatura um estágio a mais no seu aprendizado como aluno dessa escola, considerando todos os demais alunos como verdadeiros irmãos em busca dos mesmos objetivos de progresso espiritual. A difusão do ensino religioso baseado neste princípio terá a virtude de irmanar as almas encarnadas num sentimento de fraternidade tal, que 90% das infrações atuais às leis divinas tendem a desaparecer. O Senhor Jesus lamenta profundamente o que está acontecendo de grave em certo país da Europa em que duas correntes religiosas que se dizem cristãs se guerreiam sob o fundamento de estar cada uma mais certa do que a outra. Isto é profundamente lamentável no século atual em que a humanidade já venceu dolorosos percalços do passado. O Senhor Jesus só tem uma palavra a dizer a cada uma daquelas correntes religiosas, e é que nenhuma delas pode contar com seu apoio para guerrear a outra. Sendo a doutrina do Senhor Jesus o amor e a fraternidade, como podem aquelas duas correntes religiosas que se dizem cristãs levar à morte e à destruição recíproca, pretendendo fazê-lo em nome do Senhor? Absolutamente, protesta por este meio o Senhor Jesus, fazendo ver aos dirigentes das referidas correntes, que não concede o seu apoio a nenhuma delas, mas antes as convida à paz e à fraternidade se desejarem o apoio do Senhor. Guerra religiosa, absolutamente amor, paz e fraternidade, recomenda o Senhor Jesus. As guerras ou sérios conflitos traduzem ignorância das leis divinas. Os religiosos que não estiverem certos da vivência no além, devem comprová-la com os olhos e ouvidos espirituais aclarados nestas mensagens. Saber não é o suficiente. Fique certo de que a vida continua no plano espiritual. Não caberá nenhuma alma encarnada a alegação de ignorar as atividades do plano espiritual, considerando os meios de comunicação em todos os níveis. 132ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Desentendimento entre duas correntes religiosas na Europa, fato inadmissível pelas forças superiores, apelo do Senhor aos respectivos dirigentes, palavras esclarecedoras do Senhor sobre confissão e comunhão, duas práticas obsoletas. O Senhor Jesus deseja dizer algumas palavras a respeito do desentendimento surgido entre adeptos de duas correntes religiosas que se dizem cristãs em certo país da Europa, que se guerreiam por motivos políticos com vistas à preponderância de uma sobre a outra. O Senhor Jesus lamenta profundamente esse fato, do qual tem resultado a perda de preciosas vidas, cujas almas interromperam o seu aprendizado terreno, do qual tanto necessitavam para o seu progresso espiritual. Que fatos semelhantes tivessem ocorrido em séculos passados em que a obscuridade espiritual ainda predominava no mundo, explica-se, mas que os mesmos fatos se verifiquem neste fim de século, é o que as forças superiores não podem admitir de maneira nenhuma. A doutrina pregada pelo Senhor Jesus em sua estada na Terra há 2000 anos é a doutrina do amor e da fraternidade, sob o fundamento de que todos os homens são irmãos perante a divindade, porque filhos do mesmo Pai Celestial e como tais se devem amar. Não compreende pois o Senhor Jesus que irmãos que aceitaram tão bela doutrina se agridam pelas armas como está acontecendo na Europa, sob o fundamento de estar cada uma dessas duas correntes mais certa do que a outra. O Senhor Jesus deseja fazer sentir aos dirigentes daquelas duas correntes que eles não estão servindo de maneira nenhuma a sua doutrina, que é de amor e fraternidade, mas, ao contrário disto, se deixaram envolver pela ação das forças negativas do mundo inferior que só desejam a destruição e a morte dos seres humanos adeptos do cristianismo. Deseja então o Senhor Jesus pedir aos dirigentes das duas correntes em luta que meditem seriamente sobre o que está acontecendo, e que em nada poderá beneficiar a sua doutrina de amor e fraternidade lançada há 2000 anos, e se entendam, se aproximem, e se harmonizem como irmãos que são, aos quais o Senhor ama igualmente de todo o coração. Roga ao Senhor Jesus aos dirigentes de cada uma das duas correntes religiosas em luta, que se armem do sentimento de paz que deve prevalecer no coração de todas as almas verdadeiramente cristãs e se deem as mãos como verdadeiros irmãos que realmente são,
repudiando as forças negativas que conseguiram atirá-los a essa luta em que nenhuma dessas duas correntes logrará vencer pela força. Ao contrário disso, a vitória espiritual há de caber àquela que melhor puder interpretar esta palavra do Senhor e convidar a outra a se entenderem sob a égide do puro e são cristianismo, pregado e exemplificado pelo Senhor, como a doutrina consoladora de todas as almas encarnadas. É preciso que ainda uma vez o princípio do bem e do amor ao próximo prevaleça sobre a influência das forças negativas do mundo inferior, seriamente empenhadas na destruição da harmonia e felicidade até há pouco existentes entre os adeptos das correntes em choque. Entendam-se, pois, fraternalmente os dois lados e deem-se as mãos em nome do Senhor Jesus que tão belo gesto lhes pede, e que do alto lançará as suas bênçãos e ajuda espiritual sobre os dirigentes e adeptos das duas correntes atualmente em choque. Deseja o Senhor Jesus lembrar ainda aos dirigentes das duas correntes religiosas aquela sua afirmativa milenar de que só o amor constrói para a eternidade. O Senhor aguarda, no alto, que este seu apelo possa merecer a consideração de quem de direito, em favor da paz e do amor que devem reinar em todos os corações. Em seguida o Senhor Jesus abordará um tema dos mais interessantes e oportunos para todas as almas que se encontram encarnadas no solo terreno. Deseja o Senhor referir-se a um velho costume existente na Terra em quase todas as regiões, a respeito da prática dos preceitos religiosos pelos respectivos adeptos. Esclarece a propósito o Senhor que os preceitos religiosos estabelecidos pelos dirigentes das diversas religiões existentes na Terra foram com a finalidade de manter seus adeptos estreitamente ligados ao culto de seus princípios religiosos como pontos fundamentais a serem cumpridos. Com a evolução, entretanto, da mentalidade humana nos dias que correm, certos preceitos religiosos cairiam em desuso por absolutamente desnecessários ao culto das populações. O Senhor Jesus deseja focalizar aqui apenas dois daqueles preceitos religiosos que são a confissão e a comunhão praticadas há quase 2 milênios com maior ou menor espírito religioso por grande parte das almas encarnadas no solo terreno. O preceito da confissão foi instituído pela Igreja Católica certamente com objetivos louváveis de aconselhar individualmente os confessantes acerca da melhor maneira de encaminharem as suas vidas em harmonia com as leis divinas. Em parte esse preceito produziu certamente bons frutos pelo conselho educativo transmitido dessa maneira às populações que ao mesmo se submetiam durante os 20 séculos decorridos. Não faltaram, entretanto, resultados negativos desse preceito mal conduzido por alguns dos seus executores, com a perda ou sacrifício de grande número de criaturas vítimas que foram da aplicação de tal preceito. Os tempos evoluíram de tal maneira, porém, com a vinda ao solo terreno de numerosas almas assaz evoluídas, que o preceito da confissão não mais se justifica e deve ser abandonado. A confissão a ser proferida pelas almas encarnadas, sempre que a julgarem necessária ou oportuna, deve ser feita diretamente à divindade em seus momentos de oração no silêncio do seu dormitório, quando então abrirão seu coração confessando a divindade quanto possa estar lhes pesando na consciência, para que a divindade as ouça, julgue e absolva quando for o caso. Isto porque, como é óbvio, ninguém deverá esperar da divindade a sua absolvição de faltas graves cometidas contra a vida ou a dignidade do semelhante. Contudo, a confissão dessas faltas perante a divindade terá o mérito de amenizar-lhes as consequências na presente existência, até que as forças superiores julguem o caso em definitivo oportunamente no mundo espiritual. Esta é a única confissão recomendada a todas as almas encarnadas, como alívio da sua consciência. O estado de meditação em seguida à confissão poderá indicar-lhes qual é o tipo de penitência determinada pela divindade em desagravo dos fatos confessados. Um ponto deseja o Senhor Jesus deixar bem claro a respeito das faltas praticadas pelas almas encarnadas, que é o seguinte: nenhuma criatura terrena por mais evoluída possui poderes divinos para perdoar faltas cometidas pelas almas encarnadas, anulando-lhes os efeitos pelo fato de terem sido confessadas. Determinam as leis espirituais que cada qual terá de resgatar ele próprio em encarnações futuras as faltas mais ou menos graves que houver cometido contra os seus semelhantes.
É em tudo a aplicação da lei de causa e efeito, já mencionada em mensagem anterior. Em face desta lei espiritual, cada alma voltará à Terra em encarnações futuras com a determinação de sofrer na própria carne quanto tenha feito sofrer a outra em sua existência anterior. A confissão dirigida à divindade pelas almas infratoras terá contudo o mérito de atrair a benevolência da divindade e de preservá-la quanto possível na presente encarnação, dos efeitos mais ou menos dolorosos da ação confessada. Vejamos em seguida outro preceito religioso instituído também pelas religiões terrenas, o da comunhão, também designado Sagrada Comunhão. Esta prática religiosa ainda praticada por muitos milhões de almas com verdadeira devoção, tem apenas o valor que cada uma lhe atribuir em face do ato em si, sendo porém, destituída de valor espiritual para as criaturas que a praticam. Raciocinando espiritualmente com algum discernimento, não pode ser aceitável que as pessoas que comparecem à mesa da comunhão pretendam receber por via oral o corpo e o sangue do Senhor Jesus, elementos desaparecidos do solo terreno há precisamente 2000 anos. E mais ainda que esses elementos ministrados às criaturas humanas em tais condições tenham o mérito atribuído pela religião. Ingerir, mesmo intencionalmente o corpo e o sangue de Jesus para se purificarem de faltas porventura cometidas pelos seres humanos, é aceitar verdadeiramente o absurdo em matéria de religião. É este igualmente um preceito de efeitos puramente materiais, valendo apenas pela intenção com que as criaturas a ele se submetem, uma vez que na ordem espiritual este ato não encontra correspondência. O Senhor Jesus recomenda a todas as almas encarnadas a maneira de realizarem a sua verdadeira comunhão, que é a comunhão espiritual com a divindade, a qual deve ser realizada no silêncio do seu dormitório momentos antes de se deitarem, após realizarem a sua oração seguida do ato de meditação. Este é o momento ideal para uma alma de puros sentimentos religiosos se dirigir sinceramente à divindade, entrando verdadeiramente em comunhão espiritual com ela e atraindo para o seu coração as messas de luzes e bênçãos que desse ato resultarão para a sua personalidade espiritual. Este é um ato que o Senhor Jesus recomenda com empenho a todas as almas viventes na terra como uma comunhão que verdadeiramente lhes acarretará a graça e o estado de purificação espiritual de que tanto carecem as almas viventes na terra. Se ao fim desse ato praticado com toda sinceridade, as almas desejarem um elemento espiritualizado para a satisfação dos anseios do seu organismo, façam então o seguinte: antes de iniciarem o ato em referência, coloquem um copo com água até o meio ou mais se quiserem, sobre sua mesa de cabeceira ou perto do local em que irão orar, cujo líquido será impregnado durante o ato de meditação de fluidos espirituais espargidos por seus protetores espirituais. Concluído então o ato de sua confissão e meditação, sorvam a água do copo aos goles, a qual irá impregnar de fluidos benéficos o seu organismo, levando-lhe vibrações de saúde e bem-estar. Isto, aliás, pode ser feito diariamente por todas as pessoas que oram e meditam com real vantagem para todas. Como verão os leitores, há necessidade de dar cunho espiritual a todos os atos religiosos praticados até agora, desprendendo-se as almas daqueles que nada ou bem pouco representam para o seu progresso espiritual. Confessar-se e comungar periodicamente com verdadeira devoção são atos a serem praticados somente perante a divindade e não por mero preceito estabelecido pelos homens. O início do terceiro milênio da era cristã está destinado a modificar numerosas práticas existentes no mundo terreno, elevando-as à categoria de práticas espirituais com real valor para as almas viventes na terra. A palavra do Senhor é luz suficiente para que não se percam nas dobras dos acontecimentos. 133ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Tudo está acontecendo para o bem de todas as almas encarnadas. Palavras esclarecedoras do Senhor. Características da vida universal, a vida das almas infinita, uma fórmula do Senhor. Os fatos que estão sendo divulgados pela imprensa mundial fazem parte do programa de trabalhos em andamento no planeta, com a finalidade de reformar determinados pontos da estrutura física da Terra, conforme tem sido anunciado pelo Senhor Jesus e por seus emissários que ditaram as obras.
da grande cruzada de esclarecimento. Já sabeis todos vós, leitores das mensagens do Senhor Jesus, que tudo está acontecendo para o maior bem de todas as almas encarnadas da atualidade, e das que devem vir do futuro. Está se procedendo em verdade uma adaptação da superfície do planeta às necessidades de sua população, dentro de um programa longamente estudado no mundo espiritual, o qual começou a ser executado. Já foi dito pelo Senhor Jesus em mensagens anteriores que tudo está sendo feito para o bem de todas as almas encarnadas, inclusive daquelas que partirem da Terra em consequência dos fatos que se estão verificando. Isto poderá parecer estranho ao entendimento das pessoas menos desenvolvidas espiritualmente, porém é muito fácil de explicar. Todas as almas que estão desencarnando por toda parte, por motivo dos fatos verificados na superfície terrena, já desceram à Terra com essa previsão em sua carta de vida, isto é, perfeitamente conscientes dessa ocorrência. São almas que aceitaram tal determinação, certas de alcançarem dessa maneira alguns novos degraus na sua escala evolutiva. O fato de regressarem ao seu plano espiritual em consequência dos acontecimentos telúricos, já foi explicado pelo Senhor, só lhes trará vantagens espirituais, dado que em muito breve prazo essas almas aqui estarão novamente encarnadas, já encontrando o planeta em melhores condições de habitabilidade. Há que consolar entretanto as almas que ficam, chorando as que partiram assim inesperadamente dos lares terrenos. A essas almas deseja o Senhor Jesus dizer algumas palavras esclarecedoras para o seu consolo espiritual. Essas palavras do Senhor consistem na afirmativa de que os entes queridos que partiram, já nasceram com essa determinação em sua carta de vida, e nenhum sofrimento padeceram ao se desprenderem do corpo atingido pelos fatos. Pode então assegurar o Senhor Jesus a todas as almas que ficaram, que aquelas que partiram se sentem imensamente felizes com seu regresso ao mundo espiritual, onde passaram a orar pela felicidade, tranquilidade e bem-estar dos seus entes queridos que ficaram. A estes as forças superiores estão procurando cercar de toda a assistência espiritual para que se refaçam do golpe sofrido, dando-lhes porém a certeza de que os entes que partiram se encontram vivendo no alto uma vida de paz e tranquilidade ainda desconhecida na Terra. A vida universal caracteriza-se por uma sequência de nascimentos e mortes, em muito parecidos com o ato de adormecer todas as noites e acordar nas manhãs seguintes, um ato peculiar a todas as criaturas humanas e também aos irracionais. O ser humano, por exemplo, entrega o corpo ao repouso noturno enquanto sua alma, espírito, se afasta durante todo o período do sono. Esse período é verdadeiramente indispensável à vida e saúde do organismo físico, para que os centros vitais recebam o suprimento de energia despendida em suas atividades diárias. Na manhã seguinte a alma retorna à posse do organismo e dele se serve para cumprir suas tarefas materiais. A vida universal de todas as criaturas é constituída igualmente de alternativas semelhantes, que são os nascimentos periódicos das almas no plano físico, na posse de um organismo que as mesmas utilizam enquanto permanecerem, para o devolverem à Terra por ocasião de seu regresso ao mundo espiritual. Desta maneira, o fato mais natural é realmente o regresso das almas aos planos a que pertencem no mundo espiritual, segundo o que previsto estiver na carta de vida de cada alma. É certo que o nascimento de um ser humano nos lares terrenos, cria bem estreitos laços de afeto entre os familiares, mas especialmente entre os progenitores, os quais muitos sofrem com o regresso inesperado ou não dos seus descendentes. Exatamente para dar lugar à criação desses laços de afeto entre as almas construtoras dos lares terrenos e os seus descendentes, é que existem as reencarnações. E através das reencarnações que as almas se afeiçoam e se amam, restabelecendo não raras vezes sentimentos de amizade que se haviam rompido em vidas anteriores. A sabedoria divina encontrou nas reencarnações de almas que se inimizaram em vidas anteriores, o caminho certo para sua reaproximação com o total esquecimento dos fatos antes verificados. Desta maneira muitos laços de amor e afeto se restabelecem para a maior felicidade das almas que reencarnam nos lares terrenos. A partida de todas as almas de regresso ao mundo espiritual,
de volta aos lares que lá deixaram é um fato real na vida universal, e que ocorre, portanto, em todos os planetas. Há com acento circunflexo medida em que as criaturas humanas forem progredindo no seu desenvolvimento espiritual com a aquisição da certeza de que a morte é apenas do corpo, porque a alma é infinita e continua a viver no seu plano espiritual. Nesse dia não mais será chorada a desencarnação de uma alma, como atualmente ainda acontece. À medida, pois, em que as almas encarnadas se forem esclarecendo acerca das leis divinas, a partida de uma alma será tida como um bem para ela, se o fato se houver verificado naturalmente. No caso em que essa partida se tenha verificado pela ação de terceiros, então os seus familiares devem orar pelas duas almas, por aquela que partiu, e igualmente pela que praticou o delito, a mais necessitada de orações. Estes fatos já foram explicados pelo Senhor Jesus em mensagens anteriores, dos quais resultam encarnações bastante sofridas na Terra. É falta muito grave na vida de um ser humano a interrupção do fio de vida de outro ser humano, impedindo-o de cumprir o seu programa de aprimoramento moral longamente preparado no alto para executar na Terra. O Senhor Jesus alimenta fundadas esperanças de que esses fatos lamentáveis cessarão de todo no solo terreno em face dos esclarecimentos agora difundidos através destas mensagens. Sendo produto apenas da ignorância das leis divinas, os homicídios verificados no solo terreno desde as eras mais longínquas, devem cessar de agora em diante em face das luzes que o Senhor está difundindo através destas suas mensagens. Ninguém tem o direito de interromper o fio de vida das almas que se encontram na Terra em busca de luz e progresso espiritual. Aquelas que o fizerem estarão incorrendo em situação absolutamente semelhante em futuras encarnações, nas quais serão elas as vítimas do mal que houverem praticado, em consequência do seu estado de ignorância das leis espirituais ou divinas. Poder-se-á considerar já nesta época, como consequências de ocorrências verificadas no passado, certos fatos lamentáveis vitimando criaturas aparentemente inocentes. O Senhor diz aparentemente inocentes, porque uma causa deve existir nas obras do passado, em que tais criaturas terão praticado falta semelhante àquela de que agora padecem. Há necessidade, portanto, de estes esclarecimentos do Senhor Jesus se difundam por toda a população terrena, iluminando as almas que constituem essa população, para que não mais incorram na lamentável falta do homicídio, para que dela se livrem em futuras encarnações. A lei diz não matarás, e é necessário obedecê-la, para terminar de uma vez com os homicídios na terra. Mas a lei diz ainda que aquele que mata será morto, e isto vem se cumprindo através dos milênios. Gerações e gerações desenvolvidas no solo terreno através dos milênios decorridos, atingiram determinado grau evolutivo que lhes permitiu ingressar em mundos bastante mais adiantados do que a Terra. A infração do homicídio, porém, não chegou a desaparecer totalmente em nenhuma época do passado, não obstante o desenvolvimento espiritual alcançado pelas gerações pretéritas. Em nenhuma era, entretanto, o Senhor Jesus conseguiu falar às gerações pretéritas a sua palavra esclarecedora como agora o está conseguindo por intermédio deste instrumento mediúnico. Com a difusão, portanto, desta palavra esclarecedora das almas encarnadas, espera o Senhor Jesus poder por fim a diversas das infrações praticadas na terra contra as leis divinas, sendo uma delas a do homicídio, a mais grave de todas. Ficam os homens sabendo que a prática do homicídio contra o semelhante fere diretamente a própria divindade, que é a fonte do mais puro amor a envolver todas as criaturas. Assim, pois, a infração do homicídio, além de impedir a alma vitimada de prosseguir no seu aprimoramento moral e aquisição de novas experiências terrenas para o seu engrandecimento espiritual, ainda impõe à alma infratora a pena de ela própria se tornar vítima da mesma infração numa encarnação futura, não obstante ter cumprido a pena imposta pelas leis humanas ao ter sido condenada pelo crime cometido. O Senhor Jesus deixa aqui uma fórmula que é ao mesmo tempo um recurso para livrar as almas encarnadas de incidirem na infração do homicídio e de outras mais. A fórmula é a seguinte, que jamais falhará: colocar o joelho em terra diariamente na hora de deitar,
e orar à divindade pedindo a sua proteção constante em todos os atos de sua vida diária. Esta fórmula tão fácil de praticar, livrará as almas de praticarem infrações às leis divinas. O homicídio é a infração mais grave contra as leis espirituais. O espírito sendo infinito não há motivo para aflição no transpasse dos entes queridos. As almas encarnadas que interromperem seu progresso por causa de acontecimentos